Abra sua Bíblia, querido, no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas 11, versículo 1. Todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue, aleluia. No passado, sendo Saul ainda rei, eras tu que conduzias Israel na guerra, e o Senhor, o teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás governante sobre o meu povo. Quando todos os anciãos de Israel vieram até o rei, a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles, em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então deixa eu começar aqui a dizer uma coisa para você. Os reinos desse mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Todos os reinos desse mundo, todos os governos desse mundo, todo o sistema desse mundo, toda a criação desse mundo será subjugada, dobrará o joelho diante do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia. Então a Bíblia diz isso. Um reino de justiça, governado por ele. Agora, quem é esse Cristo? O Cristo é o cabeça, mas é também o corpo. Amém? Você sabia que Jesus Cristo não é o nome completo de Jesus? Tem gente que pensa assim, Marcos Reis. Reis é... Jesus Cristo. Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido. Aleluia. Não é um sobrenome. Agora, quem é esse Cristo? Esse Cristo, não se surpreenda nem se espante. Você já viu alguém falar assim, se Jesus existisse, se Deus existisse, não tinha fome no mundo? As crianças, aí um trem bateu, morreu não sei quantas pessoas, está vendo? Deus não existe. Porque se Deus existisse, como que esse negócio ia acontecer? Né? Às vezes você vai evangelizar, as pessoas falam isso para você. E aí, se a gente não tem esse entendimento, a gente entra até em crise, porque fala, puxa, realmente, Deus não está vendo isso. Mas a verdade, querido, é que, preste atenção numa coisa, se fosse para Jesus reinar sozinho, ele já estava reinando sobre toda a terra há 2000 anos atrás. O Senhor está preparando um corpo. Aleluia! Então esse Cristo que é Jesus, claro, Jesus o Cristo. Mas o que nós estamos vendo é que só o cabeça está pronto. Agora falta o corpo. Olhe para o seu irmão do lado e diga, é a gente. Nós somos o corpo de Cristo, amém, amados? Então o Senhor está edificando o corpo, o Senhor está trabalhando na edificação do corpo. É isso que às vezes a igreja não entende, porque esse excesso de infância da igreja, essa infância estendida da igreja, tem gerado crises e mais crises dentro da igreja. Por quê? Porque tudo bem, a gente entende que o nascimento é importante, mas só que depois que nasce tem que crescer, tem que tomar forma de homem, o corpo tem que ficar grande, a mente tem que crescer. Então,
eu estava falando aqui, batizamos os irmãos, ok, mas agora acabou, querido. Agora não é mais Jesus te ama. A gente sabe que Jesus ama, sim ou não? Mas agora vamos parar de fazer isso. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai transformar cada um de nós à imagem desse Cristo. Aleluia! Por isso que quando nós lemos esse texto de Davi, os valentes de Davi dizem o quê? Eu sou sangue do teu sangue. Você gosta, né, querido? Por que você acha que está lá? Porque isso é uma figura. E nós vamos trabalhar nessa figura hoje. Essa figura é maravilhosa, irmãos. A primeira coisa que Davi, quando Davi é ungido, em Hebrom, Hebrom quer dizer comunhão. Sabe quantos anos Davi tinha quando foi ungido em Hebrom? 30 anos. E quando que Jesus começou o ministério dele? 30 anos. Esse Davi que começa a agrupar o seu exército. Então, 3 coisas Davi faz. A primeira coisa, ele é ungido em Hebrom. Hebrom fala de comunhão. E essa é uma noite de comunhão, comendo do corpo, do pão, beber do seu sangue. Essa comunhão vai transformando a gente. Aleluia! Davi reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Foi ungido 3 vezes. A primeira vez foi ungido na casa dos seus pais. A segunda vez só pela tribo de Judá. Essa unção é a 3ª vez em Hebrom, quando os anciãos, fala de maturidade, vieram e ungiram a Davi. A primeira coisa que Davi fez quando foi ungido, juntou o povo e disse o seguinte: temos que ir para Jerusalém. Temos que achar e conquistar a cidade do rei. Amém? Então, primeira coisa, tenho que ir para Jerusalém. Segunda coisa, não vou para Jerusalém sozinho. Vou para Jerusalém com o meu exército. E você vai ver a figura dos valentes de Davi. Quando você olhar um valente de Davi, você tem que olhar para a sua vida e dizer: eu sou um valente de Jesus. E a terceira coisa que ele fez, e nós vamos falar dessas 3 coisas hoje, vamos trazer a arca de volta. Vamos trazer a presença de Deus de volta. Ai, meu Deus, que coisa linda. Quando Jesus começa o ministério com 30 anos, queridos, o que ele faz? Vai para a beira do rio, do mar, e começa a levantar o exército dele. O exército de pescadores, de homens que decidiram, porque assim como os valentes de Davi eram homens, se você olhar lá, eram homens endividados, angustiados, amargurados, todo mundo que não servia para nada, mas Deus adora gente que não serve para nada. Porque se você serve para muita coisa, você não tem tempo para Deus. Tem gente que serve para tanta coisa que não veio hoje no culto. Deve estar fazendo alguma coisa mais importante. Mas eu não, irmão, eu não sirvo para nada, então eu adoro ficar perto dele. E aí, Pedro, vamos. João, vamos. Os valentes, aqueles que... Porque quem é o verdadeiro valente? É aquele que tem coragem de abandonar tudo para segui-lo. Esses homens foram para a caverna de Adulão e falaram: quer saber de uma coisa? Eu sou sangue do teu sangue. Eles não sabiam o que estavam falando, mas a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. A Bíblia diz que nós somos filhos de um mesmo Pai, estamos sendo conformados para sermos a imagem de Jesus. A Bíblia diz que nós teremos a natureza divina. A Bíblia diz que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia! Sangue do teu sangue. Davi, nós somos sangue do... Você tem que olhar isso entendendo o que você tem que dizer para Jesus. Jesus, eu sou sangue do teu sangue. Amém? Mas eles se uniram a Davi na baixa. Quando Davi, caverna de Adulão, lá sozinho, perseguido. Assim também os discípulos se uniram a Jesus. Sabe quando? Quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava sendo açoitado, quando ele estava sendo negado pelos grandes religiosos da época. Mas sempre há um povo que vê na frente. Amém? Então esses homens se uniram a Davi.
Então ele faz essas 3 coisas. Primeira coisa, vou para Jerusalém. Segunda coisa, não vou sozinho, vou montar meu exército. Coisa linda, irmão. Eu fui num congresso que o pastor falou uma frase fantástica. Ele diz assim: Jesus podia fazer tudo sozinho, mas ele não quer, ele quer fazer contigo. Ele pode fazer sozinho, mas ele não quer fazer sozinho. Ele está montando o seu exército para fazer junto com ele. Junto com esse exército. E para depois trazer a arca de Deus para Jerusalém. Esse é o resumo da nossa história. Então, nós vamos fazer parte desse Cristo. Às vezes as pessoas falam: não, pastor, não, eu acho que é heresia, porque eu acho que Jesus é muito grande. Não, a Bíblia diz que você será igual a Ele. Aleluia! Querido, eu já te ensinei isso várias vezes. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. E qual é o nome dele? Cristo. E qual vai ser o seu nome no reino? Cristo. Por quê? Porque corpo e cabeça terão um só nome. Aleluia! Meu Deus, que coisa é essa? Gênesis 5:2, Deus chamou Adão e a mulher e deu um só nome para ele, Adão. O nosso objetivo é abrir mão do nosso nome, para que nós tenhamos o mesmo nome que ele. Aleluia. Então esse Cristo, que ao mesmo tempo é o Cristo, que a gente chama de Cristo pessoal, é o Cristo indivíduo, que morreu, ressuscitou, ao terceiro dia está à direita de Deus. Mas no reino, irmãos, há um Cristo, que é um Cristo coletivo, corporativo, que é Ele e nós, com um nome só. E é esse Cristo que reinará, do Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará. Por que fala Ele? Porque é uma unidade. Amém? Querido, quando Ele voltar, os mortos vão ressuscitar. Amém? Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os vivos serão transformados. Aleluia! Eu espero estar vivo, deve ser uma coisa maravilhosa. Transformado, corpo glorificado. E aí junta 2 povos, os mortos e os vivos. Quer dizer, não está mais morto, né? Ressuscitado e os vivos. E os 2 são arrebatados. Aleluia! E muita gente pensa, para o céu, não, para a guerra. Você não será. Você não será arrebatado para o céu. A Bíblia diz, e se encontrará nos ares. Ela não fala céu, ela diz, você vai para a guerra. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse Cristo vai pisar o lagar, e vai pisar os inimigos, vai julgar os anjos. Ó, pastor, agora você tem que me dar uns versículos aí, porque senão eu vou achar que você está doido. Tá bom, então eu vou te dar alguns. Apocalipse 1:7, Isaías 68, Judas 14, Apocalipse 19:14, Zacarias 14:5, Apocalipse 16, do 14 ao 16, e 1 Coríntios 6, do 1 ao 2. Sabe o que quer dizer isso? Que quando ele vier, um exército vem com ele. Sabe o que diz Malaquias capítulo 4? Diz o seguinte, que esse exército pisará os ímpios e os fará cinzas debaixo dos pés. Sabe o que diz Zacarias capítulo 14? Diz que quando ele vem com milhares dos seus santos. Sabe o que diz Judas 14? Assim diz Enoque na sua visão, quando ele vem com milhares dos seus santos. Sabe o que diz 1 Coríntios 6, 1 e 2? Não sabeis vós que hão de julgar as nações e os anjos? Que horas que você vai julgar anjo, irmão? Então eu estou louquinho, arrebatado. E agora? Ele vai com exército. Esse Cristo, que não é só ele. Porque se fosse só ele, preste atenção, já teria acontecido há 2000 anos. Ele só está esperando eu ficar pronto, você ficar pronto, para que esse Cristo seja completo. E esse Cristo vai pisar o lagar. Esse Cristo vai julgar as nações. Esse Cristo reinará sobre essa terra. Aleluia! Ah, mas eu achava que eu ia para o céu e ficar nas ruas de ouro. Não, isso é o que a tua alma acha. A Bíblia não diz isso. Eu achava que eu ia voar com os anjos e cantar naquele grande coral. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o reino de todo o mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia!
Oh, antigamente isso causava um escândalo, porque a pessoa dizia, meu Deus do céu. Hoje não, Deus está trabalhando na vida da igreja. A igreja está entendendo que toda essa confusão, essa corrupção, essa bagunça, esse é o Adão reinando. O Adão não pode. Você acha que um presidente novo vai dar jeito? Você acha que Deus vai levantar outro? Pode melhorar um pouquinho, mas não dá jeito. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que terão corpos de glória, aqueles que não podem mais morrer, aqueles que venceram a morte, aqueles que são tomados sangue do sangue dele, osso dos ossos dele. Esse é o exército que o Senhor está levantando. Como é que começa esse exército? Só gente ruim, igual a gente. Vai estudar a caverna de Adulão, mas ele chama: vem, Mefibosete, você é aleijado para o mundo, mas para mim não. Para mim você senta à minha mesa, come do meu pão, bebe do meu vinho, e eu vou te fazer parte do meu grande exército. Eu sei que isso escandaliza muita gente, mas é porque o evangelho se tornou um negócio que se usa tudo menos a Bíblia. É só ler a Bíblia, irmãos. A Bíblia não fala de uma Disneylândia celestial, a Bíblia fala de um reino que desce para essa terra e traz justiça para essa terra e consome toda a impureza dessa terra. E como será essa luta? Meu Deus, eu acho que vai ser uma luta muito... Não, a Bíblia diz que esse Cristo derrotará o anticristo com assopro da sua boca. Aleluia! Não, quando ele chegar, tudo vai ser consumido diante dele. Aleluia! Não vai ter uma luta, não, quando ele chegar, ele chega de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, tão grandiosa, que cada um será consumido, os reis da terra, todos os reis da terra. Você não quer se dobrar diante dele agora? Não tem problema, um dia, a rótula do teu joelho, com a vara de ferro, vai ter que se dobrar diante dele, porque ele é poderoso. Você está olhando um Davi angustiado numa caverna. Eu estou olhando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Davi está em Jerusalém reinando, todo mundo, Davi. Eu quero ver dar valor a Davi na caverna de Adulão. Eu quero ver dar valor a Davi quando ninguém vê. Bem-aventurado Tomé, você que viu e creu, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, mesmo assim creu. Amém? Que bom poder pregar isso para você, porque você está pregando em alguns lugares, já tinham tacado tomate em mim. Meu Deus, não vou para o céu. Meu Deus, não tem rua de ouro. Meu Deus, né? Mas a gente está crescendo e está entendendo que o reino está descendo. Aleluia. Então nós vamos ser arrebatados, aleluia, para a guerra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O anticristo, falso profeta, lago de fogo, segunda morte. E Satanás, preso. 1000 anos no abismo. É por isso que ele odeia você, porque ele está vendo o inimigo dele diante dos olhos dele. Ele está vendo aquele que é o corpo de Cristo nessa terra, e esse corpo de Cristo é uma ameaça para o diabo. Pedro, eu te dou as chaves do reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Nós não fomos criados para ficar correndo do diabo, nós fomos criados para botar o diabo para correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que triste é ter que expulsar demônio de crente. Aliás, não deve ser crente. Amém? Aleluia. Então Cristo, cabeça, e o corpo. Tudo aquilo que não se submeter a ele vai ser dizimado. Eu gosto de falar isso, porque a gente tem uma ideia de Jesus bonzinho. Meu Deus, eu não acredito que Jesus mas Jesus é muito bom, e ele vai, não tem como, esse negócio que o pastor está falando é mentira. Ele, quando voltar, ele não pode queimar todo mundo, ele não pode dizimar aquilo que não tem a sua natureza. Irmão, não se trata de alguém bonzinho vindo, se trata de alguém com uma natureza tão
forte, que tudo que não for daquela mesma natureza, diga assim, eu tenho que ser sangue do sangue. Se você não for sangue do sangue, sai de baixo, porque o sangue dele é tão poderoso, porque uma gotinha do sangue dele, se tocar em qualquer lugar, simplesmente explode tudo. Não é uma vontade dele. Eu acho que pela vontade ele até perdoava todo mundo, mas não é isso. É que a natureza dele é forte demais. Ele não pode ver pecado. Ele não pode ver. Você quer continuar vivendo em pecado? Viva em pecado. Aliás, a Bíblia diz isso, Apocalipse. O santo santifique-se mais ainda. O justo justifique-se mais ainda. Né? Torne a fazer coisas justas. Né? Agora, o que é impuro, continue na prática da impureza. Vai, a Bíblia te libera para fazer isso. Agora, o que a Bíblia tem que te ensinar também é o seguinte, quando ele vier, ele consome tudo o que não é da natureza dele. Não há nada que ousará ficar de pé diante dele. Amém, amados? Glória a Deus. Nações julgadas, coisa linda, aleluia. Satanás preso, meu Deus do céu. E nós queremos dizer que isso está muito próximo de acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Meu Pai do céu, nós já chegamos ao terceiro dia, querido. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, já passou 2 dias. Amém? Sabe o que diz Êxodo 19, versículo 16? Abre aí. Êxodo 19, 16. Que é uma outra figura da volta do Senhor. Porque assim como Deus desceu no Monte Sinai, assim também o Senhor descerá no Monte das Oliveiras. Aleluia! Assim também o Senhor virá. E olha o que diz Êxodo 19, 16. Eu só quero que você leia um pedacinho dele, depois você pode ler o capítulo todo. Esse é um ambiente de trombeta, esse é um ambiente de buzinas, esse é um ambiente de fogo, esse é um ambiente da volta. Você quer conhecer sobre a volta de Jesus? Leia Êxodo 19. Versículo 6 diz, eu estou levantando uma nação de reis e sacerdotes. E aí por aí vai. Depois fala que ele vai descer no Sinai. Então você vê todo o processo aqui da volta do Senhor em Êxodo 19. Agora olha o que diz Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, aleluia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de trombeta muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Na manhã do terceiro dia, sabe o que diz Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2? Vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos ressuscitará, e ao terceiro dia, estaremos diante dEle. Aí você vai dizer, mas não deve estar falando da volta de Jesus, não? Então lê o 3. Assim como a alva é certa, assim também é certa a minha vinda, porque Ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Sabe o que diz Êxodo? Santificai-vos hoje e amanhã, porque no terceiro dia Ele descerá à vista de todos. Você acha que ainda falta tempo? Então aposte a sua vida nisso. Aliás, a vida é sua, você pode apostá-la. Eu não quero apostar a minha. Foi o que Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu Deus, eu estou com saudade do Moisés que dizia para mim, eu gostava do pastor Moisés. Irmão, o que o pastor Moisés dizia? O pastor Moisés era bom demais. Ele dizia o seguinte, quando eu estava pecando, ele ia diante de Deus e dizia, Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Quem não gosta de um pastor desse? Só que o tempo de Moisés acabou, e agora é o tempo de Yeshua, Josué. Eu não sei você, o tempo acabou, eu vou atravessar o Jordão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas eu gostava, não querido, não é que o pastor mudou, é que o tempo mudou. Não é ninguém que deixou de amar, é que o ministério de Moisés foi até um ponto, mas o de Josué precisa continuar. E por que você acha que Josué é Yoshua e Jesus é Yoshua também? Só uma tradução, Josué e Jesus, mas é o mesmo nome, porque é uma figura de
do Cristo que reina, do Cristo que conquista a terra, do Cristo que entra para vencer os inimigos. Quem que você vai lá, conquista a terra e vence os inimigos? Aleluia! Eu te convido a ler a Bíblia desse jeito, querido, para que ela não seja apenas uma história para você, mas que ela faça sentido. Amém? Chegamos na geração do terceiro dia. Chegamos na manhã do terceiro dia. Esse negócio é tão tremendo, irmãos, que um dia Jesus se fez uma parábola chamando o bom samaritano. Ele disse: o levita passou e o sacerdote passou, não deu jeito. Aí o bom samaritano veio e viu alguém que estava quase morto na estrada. E aí o que ele fez? Pegou, deu vinho, deu azeite, curou as feridas, né? Ou pelo menos deu um trato ali. Pegou, colocou em cima do seu jumento, não sei, seu cavalo, em cima da sua montaria, e levou aquele que havia sido assaltado para uma hospedaria. E ele disse assim: toma 2 denários. Quando eu voltar, se você gastar um pouquinho mais, eu te dou de volta. Ô pastor, mas o que é isso? 1 denário é o trabalho de um dia. Ele deu 2, por quê? Porque no terceiro ele está voltando. Mas aí ele vai gastar um pouquinho mais, porque na manhã, não, mas fica tranquilo, o que você gastar mais eu te dou na volta. Ouvindo que Lázaro, seu amigo, estava morto, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. João 11:6. E depois disse: vou despertá-lo do sono. Jesus voltando para Israel, porque estava fora. Amém? Eu vou falar para você, se você quiser, aposte a sua vida, mas eu não quero apostar a minha. O Senhor está voltando. E quem não for sangue do sangue dele, será simplesmente aniquilado. Não, pastor, vai todo mundo morrer? Não, não terá o corpo glorificado, não entrará no reino de Deus. Não reinará com Cristo. Isso precisa estar claro para mim e para você, irmãos. As pessoas hoje estão brincando com a volta de Jesus. Você vive como se Jesus não fosse voltar nunca. Bem, a vida é sua, então você faz o que... Ô pastor, mas você está sendo meio duro. Mas Josué foi duro. Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias disse: hoje vocês escolham a quem servais, se aos deuses que os seus pais serviram, ou se ao Deus de Israel. E essa geração que prega agora precisa ter essa mensagem. Chega de passar a mão na cabeça do povo, querido. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, porque você não é um coitado. Nós não somos coitados, nós somos valentes de Jesus. Ah, mas eu gosto daquela igreja que fica dizendo que eu sou coitado. Ei, há quanto tempo? 15 anos ouvindo isso? Não, querido, está na hora de crescer. E deixa eu te dizer uma coisa, alguns não conseguem ficar nesse lugar porque não querem crescer. Não querem, porque crescer dá trabalho. Eu queria até hoje, irmão, ficar no berço, com 43 anos, com a minha mãe trazendo tudo. Quem é que não queria isso? Mas não, querido. Quando cresce, deixa de ser filho e passa a ser pai. Começa a atingir algumas responsabilidades. Ah, mas eu não quero responsabilidade. Irmão, se você não quer responsabilidade, você não quer reino. Porque não tem como encaixar alguém no reino sem responsabilidade. Ah, mas eu entendo tudo de reino. Eu sei que eu não vou para o céu, eu sei. E aí? O que te vai fazer entrar no reino não é entender sobre o reino, é viver o reino. Quantas vezes vai ter que entender isso? Responsabilidade, sim.
com esse evangelho fajuto, de não, senta aí e tal, a igreja chegou no ponto que chegou. Uma instituição desacreditada, infelizmente. Mas nós estamos vendo Deus restaurar. Aleluia! Eu quero entender que Deus está restaurando o corpo dele nessa terra. Amém? Irmão, esse negócio é tão tremendo, eu vou te dar só uma dica para quem gosta de estudar. Mateus capítulo 1, não precisa abrir. 14 gerações de Abraão a Davi. 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia. E 14 gerações da deportação para a Babilônia até o Cristo. 14, 14, 14, 42. 6 vezes 7. Diga comigo assim, o homem, 6. Perfeito. O varão perfeito. Agora, você sabe o que é lindo? É que quando a gente conta os nomes, de Abraão até Davi bate, dá 14. De Salomão a Jeconias bate, dá 14. Mas de Salatiel a Jesus não bate, dá 13. E eu acho que a Bíblia errou. Não, porque a Bíblia não disse que é 14 até Jesus. A Bíblia diz que é 14 até o Cristo. Jesus gerou o Cristo. E esse Cristo não é só Ele, é Ele em união com o seu corpo. É o homem perfeito. Eu não quero responsabilidade, então não será chamado de Cristo. Vamos parar com esse negócio, querido. Tem que pregar a verdade nessa terra, pelo amor de Deus. Eu não quero a responsabilidade. Então tá bom, então fique sabendo, você não terá o sangue do sangue dele e o nome que ele carrega. Pastor, não, acredite, querido. Mas por isso que a Bíblia diz, é quem quiser. Quem quiser. A chapa é quente? É. A porta é estreita? Por que alargaram a porta? Se Jesus disse que é estreita. Não, a porta continua estreita desde sempre. Amém, amado? É desde sempre. Não adianta ficar querendo criar um evangelho que não existe. Você pode viver a vida de pecado que você quiser, mas não deturpe o que a Bíblia ensina a respeito de evangelho. Não, nós não somos pregadores que adequam a Bíblia à sua vida. Não, nós pregamos que a sua vida e a minha vida precisa se adequar à Bíblia. Eu não gosto desse lugar. Paciência. Triste, mas paciência. Aleluia! Então essa 42ª geração é a geração perfeita. Só que essa geração começou lá atrás. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Porque eu quero dizer para você, querido, você é esse Cristo que Deus está formando. Mas isso é muito para mim. Mas é o que a Bíblia diz. Mas é muito, mas é o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e que não penetrou a coração de homem algum. Irmãos, eu gosto de pregar esse evangelho, porque aí se tu desviar, tu entende que tipo de evangelho você está desviando. Porque se começar a pregar, eu prego Jesus que cura, aí o cara é curado, o que ele vai fazer depois dentro da igreja? Ele vai ficar procurando doença nele. A minha igreja só fala de cura, mas eu estou desanimado, gente. Por quê? Não tem doença para curar, aí fica inventando doença. Vai para a igreja que prega só prosperidade, ganha um emprego. Irmão, eu vou orar para Deus tirar emprego de gente aqui. Porque vai ser crente assim quando está duro. Está duro é crente. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Sem uma pratinha no bolso. Aleluia, glória a Deus. Ganhou um emprego, não vai mais à igreja. Por quê? Porque talvez olhava para Jesus dizendo assim, eu vou lá para ver se Deus me dá uma bênção. Mas quando a bênção chega, você não tem mais motivação de servir a Ele. Por que você não vai lá na igreja, cara? Vai lá, esse casamento que é uma miséria aí, você vive, tua mulher chegou com o olho roxo aqui, olhão.
E aí, irmã, aconteceu o quê? Bati no armário. Né? Aleluia. Oi, amor, tudo bom? Olhão roxo. Aí alguém entende e fala assim, pô, vai lá na igreja, cara. Porque teu casamento vai mudar. Quantos entraram na igreja para o casamento mudar? Aí o casamento mudou. Aí você olha para ele e fala assim, aí, como é que está a tua motivação? Ah, não sei. É porque o Cristo é muito pequeno. Aliás, nem é Cristo. Então não tem mais motivação para servir. Agora, quando a motivação é o reino, aí, querido, você não desvia nunca desse evangelho. Você não desvia nunca, por quê? Porque você sabe, o Abraão falou assim, eu vi a cidade, Deus me mostrou a cidade, e eu abri mão de tudo, porque eu espero essa cidade que desce do céu. A visão celestial muda a vida. O rei Agripa quis negociar com Paulo, Paulo, mas será que esse negócio é de verdade mesmo, Paulo? Você era um cara bom aí, rapaz, você batia nos caras, matava uns crentes aí, e tal, gostava daquele Saulo lá. Aí ele diz, rei Agripa, eu não posso ser desobediente à visão celestial, eu não posso ser, eu estava passando e uma luz brilhou mais forte do que o sol, eu não posso desobedecer a essa visão. Sabe quando nós vamos parar de ficar desviando toda hora? É quando nós fomos capturados por essa visão celestial. Aleluia. Bem, volta para 1 Crônicas aí. Hebron quer dizer comunhão. Nós estamos aqui hoje bem para falar de comunhão. 7 anos reinou em Hebron. Então Deus estabelece esse tempo para Davi reinar ali. E eu falei para você que essa é a terceira e última unção de Davi. Primeira coisa, versículo 11, capítulo 11, 3 e 4, nós lemos. Ele diz assim, partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Primeiro ato, eu vou para Jerusalém. Amém? E não é ir para Israel não, igual a gente vai, não. É ir para o centro do propósito de Deus. Jerusalém é a cidade do Deus vivo. É começar a abrir mão das coisas pessoais e voltar para Jerusalém. Assim como o povo saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Amém, amados? Voltemos para o centro do nosso propósito. Saiamos desse sistema romano, né? E voltemos para a origem. Aleluia! Jerusalém é o lugar da casa, é o lugar do templo. Por que hoje não tem um templo, Israel não tem um templo? Porque não pode fazer templo em outro lugar, tem que ser em Jerusalém. Amém, amados? Então Davi diz, eu vou tomar a cidade. E qual é o nome da cidade? Cidade de Davi. Assim também, nós como a cidade, somos propriedades dele. Aleluia! Como eu queria andar mais aqui. Segunda coisa, ele estabeleceu o seu exército. Veja o capítulo 12, versículo 15. Esses são os que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas margens, e fizeram fugir todos os que habitavam nos vales para o leste e para o oeste. Irmão, escuta uma coisa, atravessar o Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce. Diga comigo assim, humildade. Deus está chamando pessoas humildes. A Bíblia diz, quando sou fraco é que sou forte. Deixa eu te falar uma soberba gigantesca. O cara chega para você e fala assim, quer saber? Eu não estou preparado. Você é um soberbo. Eu vou te explicar por quê. Um dia eu estava ministrando num congresso, e uma irmã veio assim mesmo para mim, pastor, a obra de Deus é tão importante, é tão forte, sabe, é tanta responsabilidade, não parece bonitinho o discurso? É tanta responsabilidade, eu vejo vocês aí, sabe, vocês vão para lá, para cá, e eu não estou preparada.
Na hora o Espírito Santo falou comigo. Meu irmão, tinha acabado de descer do púlpito. Na hora o Senhor falou comigo, repreende a soberba. Peguei a mão dela e falei assim, sabe de uma coisa, irmã? Você não está preparada, mas Deus quer repreender a soberba na sua vida. Por quê? Porque não é você que faz, é o Espírito de Deus que faz. Sabe o que aconteceu? Ela caiu no chão chorando e dizendo, pastor, nunca ninguém me falou isso. Eu sou uma soberba, eu mando na minha casa, eu oprimo meu marido. Eu fiquei mais de meia hora conversando com ela. Uma mulher que estava falando para mim, sabe o quê? Eu quero servir a Jesus. Discurso maravilhoso, soberbo. Sabe por que você diz, querido, que eu não estou preparado? Porque você é soberbo. Sabe por quê? Porque você acha que é você que faz. Você ainda acha que é você, e aí realmente você não está preparado. E aí Paulo vai dizer assim, então diga o fraco. Quem é o fraco? É aquele que diz, eu não posso, mas o Cristo que habita em mim pode. É por isso que Deus chamou esses homens, só tinha gente endividado, angustiado, amargurado, tudo que não presta. Porque Deus adora gente ruim. Por quê, irmãos? É quando a gente chega no nosso limite, que a gente dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu não tenho condições. 1 Coríntios 1, 27 e 28, 26, 27 e 28, Deus não escolheu as coisas grandes, mas escolheu as pequenas. Escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie diante dele. Sabe o que você deveria dizer? Você continuaria dizendo, e você precisa continuar dizendo, e eu preciso continuar dizendo, eu não tenho capacidade, mas o Cristo que habita em mim tem capacidade, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E parar com esse discurso que parece santidade, mas está cheio de pecado. Você precisa se arrepender. Ah, pastor, mas isso é duro demais, mas precisa. Porque é um discurso tão lindo de santidade. Olha, eu não estou preparado, eu não tenho tempo, eu não consigo. Que lindo. Você acha que você está enganando Jesus com esse discurso? Não. Existe uma soberba por trás disso. Eu também não tenho tempo, eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho capacidade, mas eu sou um fraco e entendi isso. Então eu dobro meu joelho e digo, Senhor, me usa, porque é Cristo em mim, a esperança da glória. E aí a gente começa a ser usado por Deus, e você começa a olhar para o homem aqui à frente e diz, lá vai um santo. Não, lá está um miserável, que entendeu que Jesus é tudo na vida dele. Queridos, quando falamos sério, muitos dos nossos castelinhos de areia caem. Por que você fica pensativo? Porque você pensa assim, agora Jesus me pegou. Eu não sou santo, eu sou soberbo. Essa é uma geração que Deus vai usar humilde. Esses são os que atravessaram o Jordão. Aquele que desce. Aleluia! Primeira coisa, escute isso, estou terminando. Primeira coisa que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 1. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta agora e atravessa esse Jordão. Porque quando falamos de reino, a primeira coisa é, seja humilde. Entenda que não é você quem faz, mas é Jesus quem faz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então não me venha com discursos bonitos, religiosos, carregados de soberba. Se você não pode, se você não quer, aliás, se você não pode, se você não tem condições, se o teu intelecto não alcança, seja bem-vindo, é desses que Deus gosta. Para quê? Para que a glória seja dele, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Por que é que Deus só veio me usar e te usar depois que amassou a gente? Porque se não usa antes de amassar, a gente vai dizer que nós somos cara. Você já viu como que o pastor daquela igreja ali é, rapaz? Aquela igreja cresce por causa dele. Não, ele é um miserável, é um fraco, é um perdido que foi achado por Jesus.
Esse é o evangelho, querido. Esses são os valentes de Davi. A gente vai crescendo e começa a entender. E aí daqui a pouco chega uma pessoa e diz: pastor, eu não consigo, não sei falar. Moisés falou isso para Deus, né? Que discurso bonito, né? Eu não sei falar. Quem é que fez a boca do homem, Moisés? Jeremias, eu sou uma criança. Você acha que essa covardia é só sua? Não, é de todo mundo lá atrás. Mas Deus curou aqueles homens covardes, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Pensa que você sentadinho dizendo: eu não quero, é muita responsabilidade, né? Pensa que o reino é para você. Não, você ficará fora do reino. Não digas que não sou uma criança. Antes que você nascesse, eu te dei para as nações como profeta. Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, que humilde, né? Eu sou o menor. Olha, a minha tribo é a menor, e eu ainda sou o menorzinho do menor. Tem gente que gosta desse negócio, né, irmão? Varão valoroso, é por tua mão que eu vou livrar Israel dos midianitas. Isso é um segredo. Seja bem-vindo, pescador. Porque esses discípulos que Jesus foi buscar para ser apóstolo, pescadores, ele não foi dentro do templo buscar os rabinos e os grandes religiosos, ele foi buscar gente simples, gente pescador. Aí Pedro começa a pregar e o pessoal começa: meu Deus, esse cara é analfabeto, é iletrado. Eu não sei se é analfabeto, mas a palavra é iletrado. Iletrado quer dizer, não tem muito estudo, mas ele prega: esse negócio é de Deus, cara. Está saindo da boca do Pedro. Se eu conheço o Pedro, cara, Pedro não conseguia formar uma frase. Como é que ele está? É porque é Deus fazendo. É assim que Deus quer te usar. Esses são os valentes que Deus está separando, que atravessam o Jordão. Deixa eu ler mais um texto do valente. Tem muito texto aqui, né? Versículo 22. Dia a dia chegavam soldados até Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Aleluia! Só houve, aliás, abra, Apocalipse 19, versículo 14. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia! Porque esse exército que ele está montando é o exército de Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E a primeira voz que se ouve lá de dentro: quem é o Rei da Glória? E ele diz: o Senhor, o poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Foi a primeira vez que Jesus subiu. Você lembra quando Maria Madalena foi tocar? Ele disse: não me toque porque eu preciso ir para o Pai. Então foi essa vez que ele subiu. Mas depois ele desceu, não desceu? Aleluia! Está comigo aqui ou não? Ficou 40 dias aqui. Foi para o Monte das Oliveiras, subiu. O anjo falou: esse Jesus que está subindo vai voltar. E aí, sabe o que os portais falam? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí lá dentro: quem é o Rei da Glória? Agora não é mais o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Porque Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que Ele ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Você é chamado para ser o exército de Deus. Amém? Glória ao Senhor. E por final, sabe o que ele fez? 1 Crônicas 13, 3. E aí a gente termina aqui. Abra aí, veja comigo. Voltemos. Aleluia. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos no dia de Saul. Terceira coisa, querido, depois de manifestar o desejo de ir para Jerusalém, depois de levantar o seu exército, sabe o que ele faz? Vamos trazer a presença de Deus de volta.
Aleluia. É bem verdade que manusearam a presença de Deus de forma errada, Uzá morreu, atrasou um pouco, e a gente tem visto isso acontecer na igreja, mas se você ler o capítulo 15, você vai ver que, versículo 1 e 2, depois de Davi ter construído casas para si mesmo, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Amém? Não adianta você querer a presença de Deus e não preparar um lugar para essa presença de Deus habitar. O que eu entendo? Eu entendo que Deus permitiu tudo isso com Uzá. Pode falar o que for, mas não tinha um lugar. Mas o 15 diz, depois que Davi terminou a sua casa e preparou um lugar para a presença, porque não pode ter fogo se não tiver altar. Não pode ter presença se não tiver consagração, se não tiver um lugar para ele habitar. Amém, amado? Bem, queria dividir essa palavra com você. Vamos ficar de pé. Não queria que ninguém ficasse triste aqui, dizendo, ai meu Deus, desconstruiu tudo que eu aprendi. Ok, querido, mas entenda uma coisa. O Velho Testamento está aqui para a gente entender isso. Para a gente entender que Davi é alguém que é uma figura do Jesus, do Cristo que vai reinar, que vai conquistar a cidade, que a partir dessa cidade, depois você vai ver Salomão fazendo o quê? Edificando o templo, e todas as nações da terra indo lá e fazendo o quê? Prestando e conhecendo a glória. É isso que vai acontecer, querido, quando o Senhor voltar, todas as nações andarão debaixo da sua luz, e os reis da terra lhe trarão presentes. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Então, se você entende que a Jerusalém do passado é uma figura da Jerusalém do futuro, se você entende que o Davi é uma figura do rei, você precisa entender que os valentes de Davi é uma figura de cada um de nós. Que valentes são esses? Gente que olhou para Davi e falou, Davi, eu sou sangue do teu sangue. Ó, teu sangue é o meu sangue. Eu estou disposto a me entregar para esse relacionamento. Meu Deus, queria falar tanta coisa aqui para você. Os cientistas acabaram de descobrir agora que a mulher, quando casa, recebe o DNA do marido dentro dela. Por isso que é um só. Ô filhão, não pense que você vivendo uma vida separada de Deus vai ficar falando de reino por aí e vai aguardar. Não, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar quando o Senhor voltar. Você vai pode ficar, abaixa a cabeça mesmo, fica meio tenso. Eu quero que você fique assim. Você vai se decepcionar quando Jesus voltar. Ah, mas eu cantava, eu expulsava, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É isso que a Bíblia diz. Mas eu não tenho coragem de pregar isso. Mas é porque eu quero pregar coisa que gente não... Tem muita gente pregando vitória para cá, vitória para lá. Então deixa esse povo continuar. Né? Não vai mudar nada se eu pregar. Eu quero pregar o que ninguém está pregando. Ou que pelo menos pouca gente está pregando. Deus quer um relacionamento sincero. Chega de viver do jeito que a gente vive. E achar que nós somos os valentes de Davi. Não. Mas eu nunca quis ser valente de Davi. Então tá bom. Ótimo. Então você está no lugar certo. Agora, se você quer, tem um preço. Tem uma entrega. Tem uma porta estreita a passar. Aleluia. Meu Deus, como eu vou fazer? Não é você que vai fazer. Coma da minha carne.
e beba do meu sangue. E a minha vida em você vai te dar condições de você poder fazer isso. Não deixe de comer até que eu venha. E eu beba de novo com vocês no meu reino. Eu tenho certeza, querido, que isso aqui, não isso é um simbolismo, mas eu creio que isso significa a vida de Jesus dia após dia em mim. A Bíblia nem diz para a gente fazer uma vez por mês. A Bíblia diz todas as vezes que reunirdes em meu nome. O certo, querido, era a gente fazer ceia terça, domingo, terça, domingo, terça, domingo. E quer mais? Faz ceia na célula também. E quer mais? Ceia no culto das mulheres. E quer mais? Ceia no culto dos homens. E quer... não se espanta se a gente fazer isso todo dia, não. Por quê? Porque nós estamos dizendo, nós só vamos conseguir chegar até lá se Ele estiver em nós. Essa é uma mesa para Mefibosete, para gente humilde mesmo. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Você está sendo chamado para ser um valente de Davi. Abandone a soberba. Abandone essa falsa humildade. Deus está te dizendo, pare de dizer isso. Eu não sou capaz. Eu não posso. Olha, a igreja é muito exigente. E eu não posso porque eu não tenho tempo. Dê o que você pode dar. Cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. Cada um dê segundo as suas possibilidades. Você trabalha 24 horas por dia? Tá bom, Deus sabe. Você precisa? Ok, faça. Mas vai sobrar 5 minutinhos? Pega esses 5 minutinhos e fale, eu vou servir a Deus com esses 5. Agora, abandone esse discurso soberbo, com cara de religioso. Eu não tenho tempo, eu não tenho... Deus está mandando você parar com isso. Porque quando nós falamos isso, me perdoe repetir, mas acho que Deus quer dar um anúncio aqui. Quando nós falamos isso, nós estamos declarando a nossa soberba diante de Deus. Nós estamos dizendo, se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu faria. E quem falou que é você que tem que fazer? Não, é Ele que faz em nós. Você entendeu já? Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de discernir a Tua mesa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de glorificar o Teu nome. Nós somos esses valentes. E a Tua palavra diz em 1 Samuel, e se juntaram a Ele os endividados, os angustiados, os problemáticos, os que tinham toda sorte de problemas. Esses somos nós. Mas esses homens, fracos, cansados, que não tinham outro lugar para ir, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Decidiram se unir a Davi e dizer, Davi, você é sangue do meu sangue, e eu serei sangue do teu sangue. E imediatamente partiram para Jerusalém. O exército foi montado. Traga a arca, porque chegou a hora da arca vir. Mas na frente, em 2 Crônicas 7, quando Salomão terminou de edificar a casa, a glória veio. Meu Deus. Aleluia. E a glória está vindo. Aleluia. Quando Davi terminou de edificar a sua casa, fez um lugar para a arca repousar, e a glória veio. Ajuda-nos, Pai, que a nossa vida seja esse lugar que o Senhor repouse. Em João capítulo 1 diz que quando André e João, que eram discípulos de João Batista, quando olharam Jesus, e João Batista disse, esse é aquele que eu disse, que eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os dois olharam para Jesus e falaram, mestre, onde moras?
aonde você repousa. Sabe o que Jesus falou? Vem e vê. Jesus não quer repousar em lugar nenhum, Ele quer repousar em você. Mas se Ele fala isso para Pedro, para João e André naquela hora, eles não iam entender. Então Ele fala assim, vem, eu vou te mostrar aonde eu repouso. Prepara a casa para Ele vir, irmãos. Prepara a casa para Ele vir. Eu quero preparar essa casa, Pai, para o Senhor vir. Eu quero ser essa casa edificada, Senhor. E eu sei que sozinho eu não consigo, Senhor. Por isso o Senhor disse, então, filho, toda vez que você se reunir, coma de mim e beba de mim. Beba de mim, coma de mim, para que você se fortaleça, para que o Cristo cresça em você. Essa é a mesa da comunhão, assim como Hebron quer dizer comunhão. Esse é o Davi que começou a reinar com 30 anos, assim também Jesus começou com 30, nos chamando para comunhão, e dizendo, eu estou procurando pessoas que tenham o sangue do meu sangue. Meu Deus, acompanha o que eu estou dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, do meu sangue. Não é mais o sangue do Adão que corre nas suas veias, é o meu sangue.